Voltamos e vamos aí para os nossos pontos finais. O primeiro deles aí, o penúltimo, é troca de produtos adquiridos e assistência técnica. Exatamente. Vou dar só um tempinho pro pessoal voltar aí, Thiago. 2 minutinhos. A live vai ficar salva, tá, pessoal, lá no Instagram do Thales. A gente está estudando uma possibilidade de deixar ela também disponível no YouTube. Eu já estou providenciando o canal, vou começar a liberar essas lives aos poucos lá. Então vocês acompanhem aí os nossos Instagrams, os nossos perfis, porque vai estar tudo explicadinho lá no Stories, link, tá joia? Daqui a pouquinho, eu creio que até amanhã elas já vão começar a ser disponibilizadas lá. Questão dos produtos, vamos lá. O consumidor comprou um produto e necessita de troca ou assistência desse produto e o mercado simplesmente fechou. O decreto fechou tudo, fechou todas as lojas, inclusive a que o consumidor havia comprado ou a fabricante que deveria prestar assistência. Como proceder nesse caso? O consumidor vai ter que comunicar o lojista ou o fabricante imediatamente, então logo deseja realizar a troca, né, ou sanar o vício do produto, no prazo legal estabelecido no CDC, 30 dias para produtos não duráveis, 90 para produtos duráveis. Comunicar, formalizar a comunicação por e-mail, por WhatsApp, por qualquer canal de comunicação, só formalizando. Tenho interesse em trocar o meu produto, estou no prazo legal. Tenho interesse em consertar o meu produto, estou dentro do prazo legal. Ok? Formalizado. Assim que os comércios retornarem às suas atividades, aí o comerciante, o fabricante, deverá providenciar o meio de envio desse produto, ou mesmo o consumidor enviar imediatamente, momento que o prazo irá começar a correr, o prazo de solução do problema. Então, é importante entender o seguinte: está tudo fechado, preciso trocar o produto, preciso consertar o produto. Comunique o fornecedor ou o fabricante do produto ou do serviço, para que ele esteja ciente desde já que você imediatamente, então logo percebeu o vício ou desistiu do produto, ou troca em razão de determinado problema, comunicou a ele. E aí o seu prazo está garantido. Assim que retornar à atividade empresarial, ele vai ter o prazo legal para que ele sane esse problema. Caso ele não sane, você vai ajuizar uma ação e demonstrar, obviamente, que cumpriu o seu prazo ao comunicar por meio do dono de comunicação, e-mail, WhatsApp, telefone, que desejaria trocar ou consertar esse produto. Então você vai estar resguardado. A mesma coisa ocorre aí, porque me parece que o comércio virtual está funcionando normalmente. O correio acho que está entregando. A mesma coisa ocorre nesse caso. Chegou um produto na internet, prazo de arrependimento, 7 dias. Arrependi, quero trocar. Não posso ir até o correio levar o meu produto, porque eu não posso ir, andar na rua. Basicamente isso, não posso andar na rua. Então você não vai até o correio, você vai comunicar imediatamente o vendedor e falar: olha, recebi o produto, estou dentro de 7 dias, quero trocá-lo. Porém, não posso ir até o correio para enviar. Assim que retornar, farei isso. E você vai estar resguardado perfeitamente dos seus direitos de consumidor. Isso que eu ia também fazer tirar uma dúvida, justamente nesse sentido. Você falou que ia trocar e tudo mais, e geralmente isso é feito, vamos supor que é uma empresa que manda um motoboy na sua casa para pegar o produto, né? Como Isso. fica caso a empresa ela pode falar: ó, tudo bem, já recebi, já abri o protocolo, mas isso só vai poder acontecer daqui 60 dias. Porque ela tem um prazo legal para fazer a troca, né? Então, essa suspensão do direito de ir e vir, né, das locomoções por conta dos decretos, ela é justificativa suficiente para a empresa receber o seu pedido, mas fazer ele só depois que tudo se normalizar? Sim, entendo que sim. Os prazos serão suspensos, esses prazos legais serão suspensos. Essa questão que a gente informa para que o consumidor entre em contato imediato é para que ele se resguarde. Mas aí, a depender do cenário, mesmo que ele não entre em contato, vai ter juiz entendendo que o prazo dele só começou a correr ao final da pandemia. Mas eu já recomendo que ele entre em contato imediato para se resguardar. E no caso do fornecedor ou do comerciante, sim, o prazo dele, assim como do consumidor, estará suspenso. Ele vai falar: recebi o produto, ok, mas nós estamos com as atividades paradas e só vamos retornar com o final da pandemia, que é quando o prazo vai voltar a fluir. Isso tudo é recomendação dos PROCONs, né? A gente ainda não sabe como vai funcionar isso na prática, porque, como já dissemos, isso é novo. O Lucas está perguntando ali: muitos comércios ou lojas vão quebrar. Vão quebrar. Em caso de troca, como proceder? Se o comércio quebrar, acho que a dúvida é essa, né? Se o comércio Eu quebrar, acho que sim.
Como que como eu, o produto consumidor, vou resolver esse problema? é. Aí não vai restar outra alternativa senão judicializar a questão pedindo uma indenização, né? A conversão da obrigação, que seria de trocar o produto em perdas e danos, no valor determinado aí pelo juiz. Mas aí você vai conseguir receber esse valor? Esse é o grande problema. Vai tentar executar os bens dessa empresa, provavelmente vai estar endividada, não vai localizar nada e a gente vai para a via sacra processual. De executar o famoso ganha, mas não leva. Exatamente. Tem mais alguma coisa sobre compras na internet? Assistência técnica também a gente já falou, mas tem mais alguma coisa sobre compras na Não, internet? era basicamente essas questões dos prazos do consumidor. Alguém tem alguma outra dúvida, além da do Lucas, sobre compras, trocas, assistência? Acho que não. Então, vamos lá. Vamos Agora, concluir. agora é o ponto final e eu acho que muitas pessoas, né, ou estão passando ou vão passar nesse meio tempo, que é passagens aéreas, pacotes de hospedagem, pacotes de turismo. Como fica essa confusão? Eu vou separar as companhias aéreas, as questões de passagens aéreas, tá? E vou falar aqui agora sobre os hotéis e hospedagem. Essas questões de hotel e hospedagem, se o consumidor preferir e optar, e é o que a gente recomenda, que ele remarque essas questões, né, de hotelaria, de viagem, que não envolva passagem aérea, porque eu já vou falar sobre ela. Ele pode remarcar, ou caso ele queira a devolução, também sem a cobrança de qualquer multa, tá? Ele também não poderá ser cobrado caso ele peça o reembolso. Mas a gente recomenda, em razão da economia do país e do setor hoteleiro, do setor de turismo, que o consumidor remarque a sua estadia, remarque o seu pacote. No caso de remarcação de pacote, vamos supor, eu tenho uma pousadinha. E aí você comprou um pacote lá na minha pousada agora para 25 de abril. Não sei se é feriado, se não é, mas você comprou lá. E aí, você não vai poder ir, eu não vou poder te prestar o serviço. E aí você fala, não, beleza, eu quero remarcar, Thiago. Eu gosto muito aí da sua pousada, quero remarcar lá para setembro. Eu tenho que manter para você a mesma tarifa que eu cobrei lá para setembro, que geralmente tem outro feriado, geralmente as tarifas são maiores. Isso é bom a gente enquadrar isso, por exemplo, resorts de verão, porque geralmente no verão é onde o trem está mais caro, temporada, alta temporada. Eu posso te cobrar um valor diferente de tarifa, ou seja, nessa época do ano a tarifa é mais cara. Vou pegar o seu dinheiro aí como crédito, só que eu vou ter que te cobrar uma diferença. Eu posso fazer isso? Quando o contrato é firmado nessas questões de hospedagem, ele já estipula lá o valor e ali naquele momento que você faz a consulta já há uma diferenciação se fosse feriado. Você vai falar, não, eu quero dia normal, eu quero feriado. No momento da contratação ele vai te informar qual seria o preço dos feriados na ocasião. Você optou por um dia comum, vamos dizer assim, um dia comum, sem feriado, sem nada, pagou X reais. Você pode remarcar na mesma modalidade. Presume-se que você pode remarcar para um dia futuro também que não seja feriado. Se for feriado, obviamente, pelo comerciante já praticar preços diversificados nesses dias, você vai ter que arcar com essa diferença sim. Entendi. Então, se você, pessoa que teve aí uma remarcação, geralmente o que os hotéis fazem é deixar o crédito, igual a Marielle falou ali. E aí Exatamente. é bom, mas aí eu acho que também é bom ficar de olho, porque também não pode o hotel ou o prestador de serviço, por conta desse período que ele vai ficar sem faturar, chegar lá em dezembro e cobrar 5 vezes mais do que ele cobrava Isso, num não período pode. normal de feriado, né? Para isso, o que seria interessante para o consumidor fazer? Como que ele se resguarda? Escolhe provas, tira print Ele pode do acessar, site? né, Como funciona? o site, verificar o tarifário ali. Geralmente já tem um tarifário do ano inteiro, geralmente. Dificilmente é menor que isso. Mas se tiver de 6 meses, também ele pode tirar a prova dali mesmo, tirar um print e verificar se lá no futuro o comerciante vai aumentar em demasia esse valor para lucrar indevidamente em cima do consumidor. Isso aí configura prática abusiva. Se eu comprei num feriado agora de abril, subentende-se então que se eu marcar para um feriado de setembro, a tarifa tem que ser igual ou aproximada. Ou aproximada, exatamente. Então, Marielle, você pode ter que pagar uma diferença, mas essa diferença não pode ser exorbitante. Você não pode ter pagado aqui R$ 2.000 e chegar lá em setembro, quando você for remarcar a sua viagem, o hotel querer te cobrar R$ 6.000.
e já verificar, se possível, se já tiver o tarifário aí no site, já verificar o valor dessa viagem em setembro, dezembro. Eu acredito aí pelo ano inteiro, acho que isso ainda vai durar um pouquinho, então, para se resguardar, verifique o preço durante todo o ano de 2020. Beleza. Vamos lá, pode prosseguir então sobre hotéis e reservas. Se alguém tiver alguma outra dúvida, Agora, vai falando aí, mas nós vamos seguindo aí. isso, agora passagens aéreas, né? O ponto-chave aqui da live, produziu já um vídeo, vamos postar aí no meu Instagram pessoal e no do escritório, @mpcadv, falando sobre a medida provisória 925. O que é essa medida? Essa medida foi editada e publicada pelo Poder Executivo Federal para resguardar e para socorrer os caixas das empresas de transporte aéreo, que vem sofrendo consideravelmente com a pandemia. Para quem não sabe, as empresas de transporte, só te interrompendo rapidinho, tá? As empresas de transporte aéreo são empresas que têm um alto custo operacional, ou seja, elas para rodar, para botar um avião, para fazer uma viagem, o valor é muito alto e em contrapartida ela não tem um caixa que dá uma gordura muito gorda. Falam-se aí nos setores econômicos que a Azul, por exemplo, tem caixa para aguentar 3 meses de operação parada. Então, se parar, se quebrar, ela consegue pagar só mais 3 meses e depois disso aí, se continuar parado tudo, ela já entra em declínio e dívida. Exatamente. E essa medida visou, então, socorrer o caixa dessas empresas em razão disso que o Thiago falou, dessa questão econômica dessas empresas de transporte aéreo. Dentre as medidas, lá tem algumas medidas até interessantes, como prorrogar as dívidas que as empresas têm com o ente público, né? Algumas tarifas que eles pagam para funcionamento vão ser prorrogadas. Essa parte é interessante. Agora, o ponto polêmico é o ponto de remarcação e cancelamento por parte do consumidor. Nós tínhamos, antes da medida provisória 925, uma resolução da ANAC que determinava o prazo de 7 dias para que a companhia reembolsasse o consumidor ou remarcasse sua passagem. Então, nós tínhamos aí 7 dias, que era o funcionamento comum antes da pandemia. Após a medida, esse prazo foi alterado para 12 meses, isso mesmo, 12 meses. A empresa agora terá 12 meses para reembolsar o consumidor da passagem aérea ou realocá-lo em outro voo ou remarcar sua passagem em cada caso específico. E um outro ponto muito importante é que, muito embora o consumidor não tenha dado causa à pandemia, que aí a gente cai na regra geral que a gente está falando, que não pode ser cobrada nenhuma multa do consumidor por reembolso e remarcação, a medida dispôs que o consumidor só não será cobrado por multa caso ele escolha ter crédito na empresa para voar futuramente, ou seja, ele só não será cobrado por multa da rescisão ou da interrupção caso ele escolha remarcar sua passagem. Nesse caso, será remarcado em 12 meses sem nenhuma multa. Mas se o consumidor requerer o reembolso imediato dos valores, a medida provisória determina que aí sim o consumidor poderá sofrer a multa contratual, muito embora não tenha dado causa à pandemia do Covid-19. Então, esse ponto específico vai na contramão da regra geral do direito do consumidor, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, que a gente já tratou aqui. Se a gente for parar para pensar, é como se fosse a multa de cancelamento. Quando eu ligo, né, tá funcionando normal, eu ligo para lá e falo, olha, eu quero cancelar minha passagem. E aí, eu estou dando causa ao cancelamento da passagem, não há nada que impeça a companhia aérea em situações normais de me prestar o serviço, só que aí, em virtude de eu estar dando causa, a companhia aérea pode reter um valor a título de multa. O que está acontecendo agora é que está sendo transportado esse mesmo raciocínio para a situação excepcional, onde o consumidor, na verdade, não foi lá e pegou o telefone e ligou para a companhia aérea. Muito pelo contrário, ele simplesmente não voou porque ele não pode voar, né? Isso, exatamente. E aí o ônus da multa foi repassado inteiramente ao consumidor, não foi nem dividido. Eu entendo que tudo bem socorrer os caixas das empresas, mas poderia ter sido reduzida a metade a multa, por exemplo, em desfavor do consumidor, mas não. A medida provisória determina que, caso o consumidor queira o reembolso, ele deverá arcar com toda a multa contratual e eventuais taxas. A Marielle está passando um feedback aqui para a gente. Ó. Nas empresas aéreas, ela pegou as passagens com pontos e tarifas de embarque em dinheiro. Na Azul, eles estornaram os pontos e deixaram as tarifas de embarque como créditos Azul. Isso é válido ou não, Thales? Pode sim, porque caso ela requeira o reembolso de tudo isso, ela deveria arcar com a multa. Por isso que, inclusive, eu vi que ela falou que o prazo de 12 meses
Esse já é o prazo novo, vigente na medida provisória 925, que foi publicada na semana passada. Ela falou, Exatamente. Natan, eles deixaram o bilhete em aberto para remarcação no período de 12 meses, sujeito a Isso. mudança de tarifas e de, cadê? E de quantidade de pontos, e se ela quisesse algum estorno no cartão de crédito da tarifa de embarque, no meu caso, eu deveria pagar a multa. É o que você Exatamente. falou, né? Eles já estão Exatamente. aplicando a medida provisória. Isso. E o engraçado é que um pouco antes da medida ser editada e publicada, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e o Ministério Público Federal havia recomendado à ANAC e as companhias aéreas que não cobrassem absolutamente nada do consumidor, nem por remarcação e nem por pedido de reembolso e cancelamento. E logo em seguida a essas recomendações foi editada e publicada uma medida provisória completamente na contramão do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Então E na esse ponto sua, é muito importante e muito novo. na sua opinião, isso vai ainda dar muito pano para manga, né? Com toda certeza, até porque essa medida diz respeito a todos os contratos firmados até 31 de dezembro de 2020. Então, assim, essa parte do texto ficou um pouco confusa, porque suponhamos que a pandemia se encerre amanhã e você faça um contrato na próxima semana. Essa medida seria, teoricamente, aplicável ao contrato, embora não esteja mais em situação de emergência, né, de calamidade pública. Então, isso vai ser judicializado com toda a certeza, porque é uma medida que foi completamente na contramão de direitos básicos do consumidor. Entendi. No caso de compras, igual a Marielle parece que utilizou pontos, os pontos eles são um contrato acessório dentro do contrato principal, geralmente, né? Eu estou equivocado. Nesse sentido. Eu posso falar, não vou te devolver os pontos, você perdeu os pontos, você utilizou, eu vou te reembolsar só a taxa da tarifa. Agora, eu vi uma pergunta, só te interrompendo aí dela Foi agora. da Marielle. Eu se tenho aumentar, certeza né? que para o trecho que... calma aí, é em cima. Se eu quiser... Não. Eu tenho certeza que para o trecho que escolhi os preços e quantidades de pontos já foram aumentados para datas futuras. Aí, esse caso de aumento de pontos em datas futuras, aí sim me parece uma prática legal que ela não é tratada na medida. Mas, exatamente. Hoje, se você voaria determinado trecho com X pontos ou com X reais de passagem, lá no futuro você vai ter que voar o mesmo trecho com a mesma quantidade contratada. É uma remarcação, ela não pode ter ônus ao consumidor tão excessivo quanto isso. É diferente do raciocínio para hotéis, então. É diferente porque a medida provisória fala em um determinado trecho que, caso ele fique com a remarcação, né, ele escolha a remarcação, ele será isento de qualquer taxa, de qualquer cobrança de multa, taxas, tarifas. Então, entendo que abrange também a questão de diferença de pontos. Então, excelente aí, Marielle. Então, caso te cobrem alguma coisa a mais, a gente pode, se você nos procurar, é claro, isso pode ser discutido na via judicial. A priori, essa cobrança, então, excessiva a mais, ela seria ilegal, tanto dos pontos quanto também da tarifa. As tarifas e quantidades de pontos são flutuantes, normalmente, mas para esses casos entendo que será certeiro. Exatamente, mas ela tem que ser equiparada aí ao dia que seria gozada a passagem, ao voo inicialmente contratado. Infelizmente não tem como aí cair de novo no ônus da empresa. Por mais que ela tenha sido mitigado o seu ônus aí através da medida, a própria medida prevê que não poderá ser cobrado por diferenças, tá? Fique à vontade, viu, Marielle? Você tem meu telefone, você tem a nossa consultoria online, você pode ficar super à vontade. Vai ser um prazer atender você, João. Mas aí, isso é um ponto interessante mesmo, porque, igual você falou, a tendência, e já é o que está parecendo que vai acontecer, as empresas vão entubar no consumidor esse prejuízo, né? As grandes empresas aéreas. Então, é bom saber. O Daniel também, o Daniel Peconi, que acabou de entrar, um grande amigo meu, sei que ele voa bastante. Então, Daniel, você está entrando agora, só te esclarecer, se você precisar fazer a remarcação de passagem, diante do atual cenário que a gente está, do caos que a gente está vivendo, a empresa ela pode agora postergar o prazo para essa remarcação por 12 meses. Empresa aérea. Absurdos 12 meses. E assim, a priori, a medida provisória fala que, tudo bem, se for feita a remarcação, você como consumidor não tem que arcar com nenhum valor a mais. Ou seja, sua passagem está garantida, você só vai mudar ela de data.
Mas a gente já viu aqui com alguns seguidores nossos que as companhias aéreas provavelmente vão cobrar valores, vão cobrar diferenças, tarifas, tá? Então, se isso acontecer com você, você entra em contato aí com a gente. Breno Opa, Breno, tudo bem, Loureiro Breno? acabou de entrar na Beleza? live. Chegou no finalzinho. Mas tem alguma dúvida? Pode mandar pra gente aí que a gente A gente vai. falou sobre contrato de academia, contrato de escola, de curso, sobre assistência técnica, desistência, compra e Escolar. venda, transporte escolar, passagem aérea, pacotes de hotéis e pousadas, canais tipo pay-per-view, que o torcedor cruzeirense não vai ter esse problema. A questão da passagem aérea, o Brenin, vai ser um pouco diferente, porque ela teve uma medida provisória nesse sentido, de que caso o consumidor cancele e requeira o reembolso da passagem, do valor da passagem, ele deverá arcar com o ônus contratual, que é a multa. Mas caso ele remarque e não o cancele, não peça o reembolso, ele será isento de eventuais tarifas e taxas futuras, tá? Então, Mas já tem uma, teoricamente, deveria ser mantido o mesmo valor. Mas a gente já viu aqui que que isso não vai acontecer na prática, isso é certeza. E aí que vai gerar a grande demanda no judiciário. Os pacotes de viagem com hospedagem e passagem. Os pacotes de viagem, a passagem vai ter que ser sempre tratada diferente, porque ela teve uma medida provisória específica para ela, que modificou muito o direito do consumidor em relação à passagem aérea. Mas os pacotes de viagem com hospedagem se aplica a regra geral. Deseja cancelar e pedir o reembolso, que esse reembolso não seja precedido de multa. Você não tem que pagar nenhuma multa pelo cancelamento. E caso remarque, a mesma situação, não vai ser cobrado em nada a mais por isso. Mas exatamente. sempre tente verificar a passagem como um caso atípico e isolado, porque ela teve uma medida provisória semana passada sobre ela. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre passagens aéreas, pacotes turísticos? Acho que não, né? Vamos encerrar, Vamos caminhar para o então para o encerramento. caminho final, fazendo aqui umas ponderações finais, dar a palavra para o Thales, que é o especialista aí nessa área. Eu sou mero espectador e especulador. Eu vou fazer um apanhado geral aqui da responsabilidade. A regra é aquela de que cancelamento e remarcação não tem nenhum ônus para o consumidor, e aí, com exceção da passagem aérea e também do caso de eventos de formatura, casamento, no qual, a depender do caso, poderá ser cobrado sim uma multa e poderá também o fornecedor, por conta própria, não prestar o serviço futuramente, cancelando o contrato ali e restituindo o consumidor. E que, em todo caso, assim, o consumidor tente, primeiramente, a realização de um acordo. Entre em contato com qual for o prestador de serviço, entre em contato e tente um acordo. Nas questões que for possível, repasse a prestação de serviço para o futuro. Por exemplo, as academias. Pagou? No Academia, futuro. Isso. festa, fornecedor, até mesmo os próprios fornecedores, igual o João estava acompanhando, que Isso. é fotógrafo, pessoal que trabalha em Exatamente. evento. Repasse isso para o futuro. Na questão do pacote de TV a cabo especial, como o Brasileirão, que é o Premier, ligue e suspenda imediatamente, porque as empresas de telefonia e televisão elas acabam confundindo muito e sempre lesando o consumidor em suas faturas. Então, o ideal é que suspenda, ao final retorne as cobranças. E, em todo caso, formalize, seja qual for a ocasião, formalize o que for tratado, por qualquer meio de comunicação, e-mail, WhatsApp, ligação, protocolo, formalize. Essencialmente, formalize para se resguardar. Muitas empresas estão com um canal de atendimento no WhatsApp, é um excelente local para se notificar esse tipo de situação também e ter mais provas. Exatamente. Faça prova, produza prova, pode gravar ligação à vontade. As lojas de aplicativos têm vários aplicativos nesse sentido e o consumidor hoje em dia tem que sempre andar com isso. E em caso de qualquer dúvida ou de qualquer problema que vocês tenham aí, tanto os prestadores de serviço, microempresários, né, no trato com o próprio consumidor, ou você como consumidor que tenha problemas aí com companhias aéreas, com hotéis, né, essa situação ela exige muito a cautela e a Exatamente, Maria. paciência, né, para a gente tratar isso, e nesse momento que todas as relações jurídicas, em todos os aspectos,
estão muito nebulosos, é imprescindível que você esteja acompanhado de um advogado, você tenha uma assessoria jurídica para te auxiliar, né? E para isso, o nosso escritório está de portas abertas, vocês têm os contatos, tem aqui o link de consultoria online nos nossos perfis, tem o contato com o Thales, comigo, né? Qualquer pessoa que você veja que está passando por esse tipo de situação, ou qualquer outra, né? Que demande uma atuação de um escritório responsável, sério, de qualidade, de muito comprometimento, vocês saibam que o nosso escritório vai estar com as portas abertas para receber vocês. Exatamente. E os prazos, todo mundo sabe o prazo na justiça está suspenso até o dia 30 de abril, mas o nosso escritório está trabalhando, a gente está atendendo por WhatsApp, via remota, estamos distribuindo a ação, se eventualmente a ação exigir algum pedido liminar, o tribunal está julgando pedidos liminares a depender do caso, então a gente está aí disponível. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. No mais, pessoal, queria agradecer vocês que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês para aprender com a gente, né? Para entender também tudo que está acontecendo. Deixar aqui o recado de todas as lives que a gente está deixando olha, se puder ficar em casa, fique em casa. A gente sabe que a economia do país precisa girar, mas se você tem a possibilidade de ficar em casa, ou se você tem a possibilidade de fazer o home office, se a sua empresa tem a possibilidade de continuar girando fluxo de caixa, preservando a saúde dos seus funcionários, a gente pede para que vocês façam. Tomem extremo cuidado com as medidas de higiene, lavem as mãos, utilize álcool em gel fora de casa, tá? Dentro de casa, água e sabão substitui o álcool em gel, então vamos deixar o álcool em gel para quando vocês estiverem fora de casa. Tomando cuidado, mantendo distância das pessoas, 2 metros ali cada um, tá? Igual a Marielle falou, falido recupera, falecido não. E a gente vai vendo um dia de cada vez, botando as coisas em ordem, um passo de cada vez. Ainda tem muita coisa para acontecer. E amanhã tem live sobre do ponto de vista econômico. A gente vai ver agora o outro lado da moeda, tá? Então, vamos que vamos, pessoal. Ninguém solta a mão de ninguém metaforicamente nesse primeiro momento. Depois a gente pode abraçar, beijar, tá joia? E o que vocês precisarem, contem com a gente. Amanhã eu espero vocês na live, tá? Eu creio que eu vou conseguir entrar pelo meu Instagram. Hoje a gente entrou pelo do Thales, o meu deu algum problema, não sei porquê, acho que o Instagram tá me achando muito blogueirinho. Mas a gente vai estar online amanhã às 19 horas, tá? Coloquem aí no relógio de vocês, amanhã às 19 horas. Valeu, beijo gente. na alma, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado, Thales. Excelente. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Até Deixa mais. salvo Obrigado. aí no seu stories aí pra galera. Deixa comigo. Grande abraço, Valeu. gente. Se cuidem. Até mais.